de onde vem esse dinheiro, mas as pessoas que estão ali, que foram lesadas, roubadas, elas têm de comprovar, elas têm de ir lá olhar para saber se de fato foram lesadas, qual a associação, o que aconteceu. E a gente está falando de idosos, de senhores, senhoras, pessoas que por vezes, às vezes nem sabem manusear o celular, o aplicativo, Basílio. E agora o beneficiário vai ter de se autodeclarar prejudicado para poder pedir o ressarcimento. Que absurdo, né? Pois é, muitas pessoas saíram prejudicadas e nem sentiram que estavam sendo roubadas. Mas agora, na hora de resolver o problema, vem uma tarefa extra para esses aposentados e pensionistas. Eles vão ter que se autodeclararem prejudicados, lesados. E olha que interessante esta questão, Renan. O governo está abrindo, a partir de hoje, lá no Meu INSS, esse dispositivo, né, um aplicativo, vai permitir que você, aposentado e pensionista, informe ao governo: fui roubado, quero esse dinheiro. Mas prevendo também uma fraude dentro da fraude, ou seja, que aposentados e pensionistas que não foram prejudicados na prática, mas que estejam de olho nesse dinheirinho a mais, se declarem como lesados, o governo vai fazer um filtro nestas informações. O primeiro ponto de esclarecimento, se a assinatura foi fraudada ou não, será justamente a associação, justamente as entidades associativas que estão na mira dessa investigação. Então, é um levantamento complexo, muitos dizem minucioso, meticuloso, eu vi essas palavras ali junto à cúpula do Ministério da Previdência, porque não basta só ter sido roubado, você tem que provar que realmente não assinou conscientemente a sua adesão àquela entidade associativa, porque entre estas pessoas, Renan, entre aposentados e pensionistas, tem aqueles que tiveram as suas assinaturas fraudadas, mas também um grupo ainda inestimado, porque o governo não sabe exatamente de quantas pessoas lesadas e não lesadas que estamos falando. Existe um número ainda não definido de segurados que assinaram, sim, a sua adesão a estas entidades associativas e nem estavam recebendo nenhuma contrapartida, como o serviço do plano de saúde ou atividade de lazer. Mas, às vezes, por uma tradição ou por uma impressão de que eram obrigadas a assinar estes cadastros com as entidades, muitos aposentados e pensionistas entraram de gaiato nesta fraude. Então, também tem essa divisão. Uma coisa são os segurados roubados, aqueles que tiveram as suas assinaturas fraudadas. Outra são os segurados enganados, que conscientemente deram as suas assinaturas e nem receberam serviço nenhum de contrapartida. Neste caso, o governo não se vê obrigado a ressarcir este grupo. Então, esta divisão das associações que prestaram diretamente o serviço e das que não fizeram isso, e também dos segurados que foram realmente roubados e os que não foram, mas estavam tendo os seus recursos descontados, mesmo que sem entrega de serviço, essa distinção de grupo, né, o levantamento de dados servirá para isso. O governo já conta, esta é uma informação de bastidor, com a apresentação de dados por meio desses segurados, nesse dispositivo novo do Meu INSS, de pessoas que não vão receber estes recursos, mas vão se autodeclarar, alegar que foram roubadas. A triagem disso passará por um double check, né? Uma verificação de informações junto a associações e depois, por isso que fica mais difícil colocar uma data no calendário, é que realmente os pagamentos acontecerão. Só para encerrar aqui, hoje o governo ou integrantes do Ministério da Previdência dividem associações em 3 grupos. Que é chamado de fraude pura, são as associações na mira das investigações da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal que realmente roubaram os aposentados e pensionistas. Outros são associações que têm inconsistências no cadastro. Até prestam serviço, mas será que fazem isso para todos os segurados, todos os cadastrados? Neste grupo estaria a CONTAG, que é uma das maiores entidades associativas e mais ligadas politicamente com o governo. E o terceiro grupo de associações consideradas sérias e que realmente estavam prestando serviço.
A gente sabe que vai existir a partir de agora uma dificuldade tremenda do governo conseguir destrinchar toda essa história e saber quem de fato foi lesado, quem não foi, porque em meio a tudo isso sempre aparecem também, infelizmente, os oportunistas. Mas pegando um gancho do que você nos trouxe, Basília, roubado, né? Vai ter que ali comprovar que foi roubado. O senhor e a senhora terão de comprovar que foram roubados. Ou então enganados e você assinou ali e mesmo assim está sendo descontado. Se a gente for olhar, né, por um outro prisma, a gente sabe muito bem que as pessoas enganadas, Basília, também foram roubadas, certo? Exatamente. Essa é a grande mesmo dificuldade. Tendo colocado a assinatura Exato. delas lá, né? Por isso vai passar por um processo de autenticidade, de conferência dessas assinaturas. Porque, nossa, existem casos, olha, eu que venho de uma família onde a participação dos idosos, a presença dos idosos, né, meu avô e minha avó, é uma coisa tão preciosa, tão importante, são pessoas que precisam ser protegidas, bem tratadas. É uma geração à frente do nosso tempo e que graças a eles existe o restante da família. Mas Sim. não é todo mundo que trata os seus idosos assim. E dentro de casa, né, por filhos, netos ou parentes secundários, estas pessoas também acabam sendo enganadas.